Hoje estamos a passear pelo cosmos. Hoje vamos falar de planetas. E hoje vamos completar aquilo que nós já falamos antes. Falamos de signos solares, falamos de ascendentes. O Jorge vai-lhe trazer tudo sobre planetas. Até já. Ora então, nós há cerca de... foi em 2018, já vai há um ano. Nós já estamos nisto há muito tempo. Já foi no ano. Nós já estamos com uma experiência incrível, certo? Isto é um tempo incrível. Então, há muito tempo atrás, no ano passado, nós falamos-lhe de ascendentes e a maneira correta de os ver, e falamos dos signos solares. Desmistificamos. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que o Portugal Místico serve exatamente para desmistificar. Se está à espera que lhe vamos dizer o que lhe vai acontecer, por favor, desligue agora o vídeo. Não é isso que quer? Fantástico. Temos um programa para si sobre planetas. Vamos lá. Sim, sobre planetas, nós já falamos imenso sobre os signos, não é? Sobre as constelações que estão à volta, os signos. Sim, os elementos dos signos. Os elementos também. Aliás, quando falamos do signo solar, nós estávamos a dividi-los pelos elementos, não é? Depois falamos dos próprios ascendentes. Da posição de ascendente, que era tão importante aquela posição, para que as pessoas não achassem que eu sou carneiro, a minha vida é só isto. Corninhos assim e sempre em frente. Não, há todo um outro processo. Exato, e é importante fazer a distinção entre os signos, os 12, e entre aquilo que nós consideramos o signo, que é o que se vê muitas vezes nas revistas, nos jornais. Uma coisa é a significância que dão às coisas, outra coisa é a posição ou aquilo que astrologicamente isso quer dizer, não é? Exato, e é importante entendermos que signos nós temos todos. Cada pessoa tem os 12 signos, é assim que a coisa funciona. Não há só um signo. Aquilo que sim, até porque são 12 casas. A nossa vida, só para que entenda, a nossa vida ou o nosso nascimento está governado por 12 casas. Estas 12 casas têm os 12 signos, ou seja, os 12 signos estão inevitavelmente a interferir em si. Portanto, o facto de eu ser carneiro de signo solar, e já explicamos isto, quer apenas dizer que o Sol está em carneiro na minha carta astral. Exato, e que nasceste na primavera. Ora, então, o que é que além disto quer dizer? Quer dizer que o Sol está em algum lado. O Sol é um planeta. Eu sei que é uma estrela. No entanto, sim, a coisa funciona a nível de maneira astrológico, os luminares, ou seja, aqueles que têm ou refletem luz direta, exato, ou seja, o Sol e a Lua, são considerados planetas numa forma de, vamos dizer, simplificar as coisas. Então, sendo assim, nós temos quantos planetas, Jorge? Eu vou falar principalmente de 7 planetas. E porquê, Jorge? Mas temos mais 3. Mas porquê que só vais falar de 7? E eu vou explicar isso mais para a frente. Ah, é? Sim. Então não perca. Vamos começar então a falar dos planetas. Os tais planetas estão espalhados em toda a carta astral. Enquanto eles estão na carta astral, eles estão a condicionar, a alterar e a manipular a posição ou a energia dos vários signos que estão espalhados nas casas. É isso? Eu diria que é o signo que influencia a manifestação do planeta. Ok. Os planetas vão mudando e à medida que eles vão mudando ou atravessando os vários locais, eles vão recebendo uma energia. Exatamente. Tal como os signos, que nós vimos que têm um elemento mais predominante, como os signos de fogo, em que temos Carneiro, Leão, Sagitário, os planetas também possuem um tipo de temperamento. Vamos pensar nos planetas como se fossem pessoas. Então, à medida que eles vão transitando pelos signos, algo vai alterar na forma como eles se manifestam. Essa comparação é fantástica, porque pensem em 3 pessoas que conheça e agora imagine que essas 3 pessoas vão entrar num bar, depois vão a uma catedral e depois vão, por exemplo, a um hospício.
é como se elas entrassem em casas e as 3 pessoas vão ter comportamentos diferentes. As 3 pessoas são os planetas e as casas são os signos. Ou as ditas casas, ou a energia que ali está, que vai alterar quem lá vai. Exato, uma pessoa poderia ver só aquilo que rodeava os edifícios, as plantas e o jardim, outros podia reparar mais nas pessoas. Nos detalhes. Exato, nos detalhes, na estética do edifício e nas pessoas que estavam a rodear. Então, e como é que nós vamos caracterizar e explicar os vários planetas lá para casa? Sendo que vamos falar maioritariamente dos tais 7 planetas, porque são os planetas 7, incluindo o Sol e a Lua, isto porque são os planetas que eram identificados porque eram visíveis a olho nu, certo? Exatamente. E estes últimos 3 planetas do nosso Sistema Solar, que um coitadinho até já nem o é, estes últimos 3 planetas não são visíveis a olho nu, logo, obviamente, a astrologia tradicional não os pode incluir porque não os viam. Exato. Nós incluímos agora, independentemente se a astrologia praticada é tradicional ou não, é importante nós incluirmos. Sim, porque eles estão lá. Exatamente. Só que eles também, o que eles estão a fazer é extremamente geracional. A volta que eles dão é tão longa que são anos e anos de influência, portanto é geracional. Mas vamos por partes. Vamos escolher como é que queres entrar nesta explicação. Vamos planeta a planeta? Vamos começar assim. Então, cada pessoa quando nasce tem o seu mapa natal, o seu mapa astrológico, que nada mais é que a representação a 2 dimensões da imagem estelar da abóbora celeste. E aqui está um mapa astral. Então a pessoa nasce e no seu mapa podemos ver signos, casas, planetas. Sendo que as casas é as várias divisões deste mapa, os signos, os que estão nas várias casas, e os planetas que estão na zona central essa que é onde eles vão passando e que depois até fazem estes desenhos que são os aspectos. Mas isso fica para outro vídeo. Então, visto que nós temos estes 7 planetas visíveis, eles vão representar uma certa influência ou um determinado aspecto no mapa. Eles vão nos dar informações sobre a forma como vão se manifestar na vida de cada pessoa. Então, se calhar, vamos começar planeta a planeta e vamos dando aqui alguma chega para que nos possam acompanhar lá em casa. Ok, então, e o que é que quer dizer cada planeta? É isso que nós vamos explicar agora a cada um. Então, eu vou começar pelo planeta mais lento. Portanto, vamos começar pelo mais longínquo em relação à Terra. Também o mais longínquo e até ao mais rápido. Ou seja, a ordem que eu vou dizer agora tem a ver com a ordem caldaica. E podemos ver que Saturno é o mais lento porque tem a órbita maior em relação aos outros todos. Então, Saturno no mapa é considerado o grande maléfico pela astrologia. Isto porquê? Porque ele vai contra a vida. Ou seja, como na forma de operação, na astrologia, ele demonstra uma certa secura e uma certa frieza, ele não proporciona um certo vigor ou estabilidade. Quando Saturno transita numa determinada casa, ele leva para essa casa, para os assuntos dessa casa, ele leva essa secura, ele leva essa anti-humanidade, essa dificuldade, daí ser chamado maléfico, é isso? Exato. Ele corrompe e destrói. Ou seja, ele provoca um desgaste, não propriamente proporciona uma certa abundância. Que curiosamente faz todo sentido mesmo, a nível mitológico, não é? Saturno comia os filhos. Exatamente, comia as criações dele, porque tinha medo que um dia eles pudessem ser mais bonitos do que ele. Ora, exatamente. Pronto. E de que forma é que ele se manifesta no mapa astrológico ou na vida da pessoa? Por natureza, Saturno associa-se com o corpo, porque diz que ele opera na concepção. É ele que dá a forma e a constituição do corpo. É ele que lhe vai dar uma certa qualidade, digamos assim. Ele provoca a corporidade, ele dá corpo às coisas, no entanto ele é também o que dá, mas também é o que destrói. Exato, ele determina a qualidade do corpo e o quanto ele vai conseguir aguentar os desafios que estão propostos ao corpo. E logo a seguir a Saturno, o que é que temos? Ainda tenho que falar do que é que significa Saturno em termos de simbologia. Em simbologia. Pronto, ele demonstra de certa forma as limitações, as restrições,
os impedimentos, as maiores dificuldades, aquilo que nos marcam mais durante as experiências que vamos tendo durante a vida, é a consciência dos limites da nossa mente. Portanto, então o local onde Saturno está a marcar uma dificuldade, uma corrupção em Exato. geral, que vai marcar vai dar marcas para o resto da vida, provavelmente, na pessoa. Exato, tem uma posição muito severa e austera no mapa. E ele rege principalmente a vesícula e a flema. Isto falando em analogias com o corpo. Pronto. A seguir temos Júpiter, que é o grande benéfico da tradição. Ora, temos o mauzinho, agora temos o bonzinho. Sim, isto para equilibrar as coisas. Vamos equilibrar aqui. Então, este planeta demora cerca de 1 ano em cada signo e demora cerca de 12 anos a dar uma volta completa ao Sol. Ao zodíaco, a todos os signos. Pronto, este já promove a vida, ele já suporta as condições que favorecem a vida, proporciona uma certa abundância, fertilidade. Ele é, de certa forma, aquele que dá as benesses à pessoa. Se este é amigo da humanidade e o outro era o inimigo da humanidade, é um bocado isso, o inimigo do homem e o amigo do homem, o malfeitor e o benfeitor, que curiosamente, e uma vez mais, encaixa perfeitamente na forma como lhe foi dado o nome a nível mitológico. Exato. Não é? Então, temos Saturno, temos Júpiter, e falta-me dizer a nível anatómico, o que é que Júpiter, a que é que ele se liga? Ok. Antes da analogia anatómica, devo referir que Júpiter demonstra muito a forma como nós nos expandimos pessoalmente, mostra aquela estrelinha que nos ajuda em certas situações ao longo da vida. A força que nós vamos buscar e não sabemos de onde. Exato, eu não lhe queria chamar anjo da guarda, mas acaba por ser. É uma influência benéfica que parece estar do nosso lado em certos momentos de crise. Pronto, associa-se muito com a sabedoria, com a filosofia, com os estudos religiosos e espirituais, e está associado com o fígado. Porque de certa forma vai tratar dos exageros que o corpo sofre. Pois. Então, temos Saturno, temos Júpiter, o maléfico, o benfeitor. Agora, se não estou em erro, vamos para o guerreiro. Agora tem outro maléfico, mas que não tem tanto peso como o Saturno, que é Marte. Agora vamos falar de Marte. Marte tende a causar um certo infortúnio na vida da pessoa, muito por causa da natureza conflituosa. Exatamente, porque estamos a falar de um planeta que demonstra agressividade, demonstra ira, demonstra... É um planeta muito bélico, não é? Exatamente. Um planeta que exige confrontação, que exige fricção, ir lá, que exige fazer frente a... Muitas vezes esses choques que nós vamos tendo ao longo da vida podem causar certos danos colaterais ou danos à nossa pessoa, causam um certo detrimento e também corrupção, porque é um planeta muito associado com os ladrões. Portanto, ou seja, também ele uma espécie de... Lá está, este é como o Saturno, portanto ele também é malfeitorzito. Exato. É mais fraco ligeiramente, mas não deixa de criar a sua corrupção e corromper o local por onde ele possa passar. E isto porque é um planeta que leva muito em conta a questão da sobrevivência. Ele faz de tudo para sobreviver e para se impor. É a forma como ele busca essa estabilidade e a satisfação das suas necessidades. Então ele vai com tudo. Portanto, se tiver que roubar, se tiver que manipular... Tem tudo a ver com competição, com guerras, também. Com cólera, com, sei lá, tem tudo a ver até com raiva. Exato, tem a ver também com uma certa ousadia da pessoa e com aquele gênio impulsivo que a pessoa também demonstra. Deixa-me adivinhar, Jorge. Marte deve, com toda esta guerra e esta confrontação, deve ter a ver com órgãos genitais. Exatamente. É isso que Como é que eu adivinhei? É isso que ele significa. Também o sistema muscular, porque ele rege muito a forma como o corpo utiliza a energia para se movimentar. O lado motriz. Então, Saturno, Júpiter, Marte. Vais-me falar de qual a seguir? A seguir vem o Sol. Vem o Sol, ok. Sol, tanto pode ser maléfico como pode ser benéfico. Sol queima.
Exatamente. E Ou seja, queima vai depender do que é que ele está a queimar. se tivermos planetas muito próximos do Sol, ele vai ter uma ação maléfica, porque ele está a causar uma combustão aos outros planetas, está a aquecer demasiado. Além de que ofusca o brilho dos outros planetas. Ele é que brilha. E por isso é que, alguns por 1930, alguém definiu que o teu signo era onde está o Sol. Exatamente. E porquê? Porque numa companhia aérea alguém queria vender algo para as pessoas se entreterem a ler e colou muito bem falar de onde estava o Sol na astrologia e criaram uma coisa chamada signo solar. Sim, porque antigamente ninguém ligava a isso. Vê como de 1930 para cá, de repente, todas as televisões no início do ano falam das pessoas como se só o Sol fosse importante. Sim, tens toda a razão. O Sol, como tu estavas a dizer, é o grande doador da vida, é aquele que cria a ignição, que faz combustão, que queima os outros. E que se tiver com muita confusão de planetas à volta, até acaba por ser negativo de tanta energia que ali está. Mas não é de todo o mais importante, porque eles são muitos na astrologia, certo? Mas fala-me sobre o efeito do Sol. Sim, Sol é, como tu dizes, é o grande doador da vida, porque irradia vida e principalmente significa a forma que o nativo irradia a sua energia, ou como manifesta a sua aura. Okay. É aquilo que nós sentimos na essência daquela pessoa. Portanto, que nós conhecemos. O Sol dá-nos aquilo que nós sentimos que somos. Exatamente. Não quer dizer que a gente o seja. Isso é mais o ascendente. Ora, exatamente, já falámos sobre isso, lembra-se? Lembra-se que temos falado do seu signo solar e do seu ascendente. É só voltar atrás aos nossos vídeos em portugalmístico.com/canal e reveja o vídeo sobre o signo e o vídeo sobre ascendente. Vai tendo aqui em baixo toda a indicação exatamente de quais os vídeos que deve rever. Ora, Jorge, já falamos de uma série de planetas. Quando estavas a falar do Sol, faltou-te dizer aquilo que tu querias falar de anatomicamente, ele está ligado ao coração, certo? Exatamente. Mas aqui ainda temos 3 para falar e se calhar o tempo está-nos a fugir e nós não podemos ir muito além daquele tempo que nós prometemos ir ocupando a toda a gente, portanto falta-nos Vênus, Mercúrio e Lua. Sim, vou falar agora de uma forma mais sucinta então. A seguir vem Vênus, seguirá à órbita do Sol. Vênus, que eu não te vou deixar ser sucinto com Vênus. Vênus, então, falamos a sério sobre os malfeitores, falamos a sério sobre quem queima. Vamos falar de amor, e amor é bom. Vênus é, de facto, e não é à toa que a nível mitológico tem a ver com amor, não é? Exatamente. Conta-me tudo sobre Vênus. Vênus é considerado então um planeta benéfico, tal como Júpiter, mas não tem tanta autoridade ou influência. Portanto, é tal como Marte estava para Saturno, Vênus está para Júpiter. Exatamente. Não é? Júpiter é mais no sentido universal e espiritual. Vênus é mais no sentido físico e mundano. Pronto. Ele significa, os princípios femininos. Sim. A harmonia desejada. Tem a ver com o lado estético que nós... Tem a ver com a beleza. Exato, que nós idealizamos. É a beleza nos olhos de quem vê. Eu gosto muito de Vênus porque não só tem a ver com amor, tem a ver com beleza, mas também tem a ver com, como estavas a dizer, com os olhos de quem vê, não é? Tem muito a ver também com a arte, porque acaba por ter a ver com a nossa ligação ao que é belo, contemplativo. E a forma como tu manifestas isso. Havia de só haver Vênus lá em cima, que era para ver se esta gente deixava de... não é? Digo eu, mas se calhar sou eu que estou errado ao analisar todo este planeta, que neste momento parece que Saturno lhe bateu com força, não é? Agora que já aprendeu alguma coisa, já está melhor, mas mesmo assim, se nós olharmos ali para o lado da América, não está assim tão bonito. Então, nós temos então Vênus. E já que estamos a falar de Vênus, e relembrando... e Vênus rege rins e garganta. Vênus... Antes de passares a Mercúrio. Já estás com medo que eu fuja para Mercúrio. Então, vamos fugir para Mercúrio. Em Mercúrio, conta-me tudo. Pronto, Mercúrio é conhecido por ser o planeta da comunicação. Espera, ele é malfeitor ou benfeitor? Depende.
Ele é neutro. Ele, na sua essência, ele é neutro. Bem, mas olha que a maioria das pessoas lá em casa odeia este senhor. É o trickster, é aquele que gosta de Porque se ele entra em retrógrado, toda a gente fica cheio de medo. É complicado, quando ele entra em retrógrado. É complexo. Exato. É complexo, E senhor. depende muito... Portanto, ele é neutro, mas complexo. Depende muito da companhia, depende muito de quem está ao lado dele. Se for Vênus... Lá está, como é o deus da comunicação, ou o planeta da comunicação, ou a ligação astrológica que tem a ver com comunicação, quem estiver ao lado está a comunicar com ele. Exato. E a fazer as é fácil de compreender. Se tivermos um Mercúrio ao lado de Vênus, ele vai ter uma ação benéfica. Ou seja, vai demonstrar que alguém está com pensamentos muito belos, tem pensamentos muito belos. Agora, fantasia. se o Mercúrio estiver ali ao lado do Senhor Saturno... Exatamente, vai demonstrar uma certa perversidade. Ok. Uma certa austeridade, severidade, ou seja, vai ter um pensamento Portanto, mais Mercúrio denso. tem a ver com, portanto, ele rege a comunicação, tem a ver com este lado trickster, tem a ver com este lado de truculência. Vá. Exato, é instável, é muito volátil, depende muito de quem está ao lado dele, tem a ver um pouco com isso. Entre outros significados, ele também representa muito a mente do nativo, a forma como ele se expressa, como gesticula e principalmente como o indivíduo se movimenta. Tudo aquilo que tiver a ver com comunicação, no fundo, não é? Exato, e principalmente a Porque forma... tem a ver a ligação, a linguagem verbal, não verbal, tudo aquilo que tem a ver com comunicação. Exato, e rege os estudos científicos, os mais técnicos. Obviamente o comércio, porque tem interação. Exato, tem a ver com as trocas comerciais, o dar e receber, tem a ver com a questão dos dinheiros, a forma como o dinheiro flui, os mercados financeiros, por exemplo, e rege principalmente no corpo os braços e o sistema nervoso. Que tem tudo a ver com comunicação, ou não estejamos nós aqui a falar, pelo menos eu falo imenso com as mãos. A seguir, a Mercúrio. Falta-nos apenas um planeta que nós sabemos que não é planeta. É luminar. Não ponham nos comentários, ai que a Lua não é planeta. Nós sabemos disso, nós sabemos. Mas para a astrologia é o planeta. O planeta Lua, conta-me tudo. Lua é visto também como um indicador de vitalidade, tal como o Sol, mas em vez de gerar vida, ela reflete. Porque ao refletir a energia do Sol, ela distribui... Portanto, aquele papel real da Lua, como nós a conhecemos, de refletir a luz do Sol e que a luz que a Lua nos dá, que nós vemos como fases de Lua, tem a ver com a postura perante o Sol, isso também se aplica a nível astrológico, não é? Exatamente. Portanto, tem a ver com a reflexão dessa luz, da energia do Sol. Então, nós podemos pegar na Lua e ver, sendo ela que reflete a energia do Sol, e já que falámos de malfeitores, falámos de maléficos, no fundo, dos benfeitores, falámos do guerreiro, um meio malfeitor, tivemos o paizinho, esta é a mãezinha, certo? É uma luz maternal. Sim, exatamente. É, de certa forma, aquela influência que controla os elementos. E ordena se vai originar uma influência mais maléfica ou benéfica diretamente. Portanto, vai ter a ver com a maneira como está a refletir a luz do Sol. Exatamente, e a forma como a distribui, tendo em conta as fases que ela vai demonstrando, que são não é à fases. toa que ela interfere, claro que interfere, vejam a maneira como a Lua interfere nas marés, não é? Claro que interfere nos elementos. Sim, e no corpo rege os fluidos. Pronto, rege mais coisas, nomeadamente identifica-se com os hábitos, com as rotinas, com as obsessões que volta e meia aparecem. Os tais lados escondidos. Exatamente, que a gente falava. volta e meia aparecem na nossa mente. Associa-se também com o lado sensorial ou com a sensibilidade que nós temos perante aquilo que nos rodeia. Sim. E identifica-se principalmente com mulheres, com mães, com, é o lado feminino. Com as figuras maternas mais influentes. Ou seja, a forma como nós nutrimos e cuidamos daquilo que nos pertence ou Jorge, nós falamos de 7 planetas. É verdade, e quer a gente queira, quer não, nos dias de hoje, a maioria dos astrólogos fala dos outros 3. Vamos tentar desmistificar um bocadinho porque é que normalmente falar dos outros 3 é, no mínimo, uma conjetura. Ou seja, não se baseia em nada empiricamente testado. A astrologia não é uma criação do século passado.
A astrologia não é uma criação de 5 séculos. Estamos a falar do tempo dos Sumérios. Portanto, a astrologia é milenar. E a astrologia não se foi criando única e exclusivamente porque fazia lógica a Lua ser a mamã e o Sol ser o papá. A astrologia foi-se criando por um lado empírico, foi-se criando por uma experimentação, por uma observação que não foi feita de leves expectativas, foi feita com muito trabalho. Portanto, dificilmente nós podemos pegar em Urano, Neptuno e Plutão e considerá-los empiricamente testados e observados para fazer seja que conjetura for. Nós podemos pegar neles como uma forma energética e lógica de gerações. Até porque eles demoram uma eternidade a dar a volta ao zodíaco, não é? Exato. Portanto, eles acabam por afetar... Mais do que uma vida humana. Portanto, eles acabam por afetar gerações. Portanto, quando é que nós empiricamente podemos estudar estes planetas? Mas há aqui uma questão também em relação a estes 3 planetas, porque a partir do momento que eles foram descobertos, nós podemos traçar paralelismos com o passado. E eles, de facto, demonstram uma certa influência ou efeitos em períodos em particular. Sim. Nós podemos traçar paralelismos principalmente com as grandes mudanças da humanidade. Ou seja, não se associam principalmente com questões pessoais ou com as personalidades ou com a vida humana, mas sim eles transportam um significado mais universal. Ou seja, é a mesma coisa que pecar, como eu estava a dizer, que se olhar para a minha carta astral e para a carta astral da maioria das pessoas que nasceram nos mesmos anos que eu, anos, nem estou a dizer dias, estes 3 planetas estarão mais ou menos no mesmo sítio. Porque é um processo. Portanto, estes planetas são excelentes para analisar nações, civilizações, certo? Por exemplo, Urano é muito conhecido por identificar um momento muito importante na vida de cada pessoa, que são os 42 anos. Considerada o ponto da crise da meia-idade. Da crise da meia-idade, exatamente. Isto acontece quando o planeta Urano, que está no mapa natal, ou seja, do dia de nascimento, fica oposto sequer é uma bola, nem sequer é uma volta completa. E ele só andou metade do caminho no mapa natal, ou seja, só identifica ali metade da vida da pessoa. Isto se 42 anos se considerarmos metade, claro que sim. E chega àquela idade e de facto ele associa-se ali com um tipo de crise, ou seja, há uma necessidade de a pessoa alterar certas coisas drasticamente na sua vida. Podemos assistir a divórcios, mudanças de casa, mudanças de país, há de facto ali grandes alterações, mas tem a ver com aquele período em particular. Neptuno, Plutão, já estamos a falar de 100 a 200 anos. Exatamente, portanto geracional, civilizacional, são outros tipos de astrologia, e quem as incluir numa astrologia dita normal, ou na boa astrologia, na tradicional, estará simplesmente a fabular, porque vai estar a generalizar algo que não se aplica àquela pessoa, mas sim a uma série de pessoas que estão com a mesmíssima interação. Exato. E para mim a astrologia só há uma. Eu quero referir isso porque há muita ideia de dividir a astrologia tradicional, da psicológica, da humanista, da geocósmica. Portanto, aquela que tu mais gostas é a astrologia geocósmica, angelical, ultrapasteurizada, não é? Sim, para mim, mas é importante referir isso porque para mim a astrologia é só uma, tem a ver com a evolução do conhecimento até então. Portanto é só astrologia. Exatamente, é astrologia. Agora, há um sistema, há uma base em que a astrologia se fundamenta e nós não podemos de um momento para o outro alterar todo esse sistema. Nós andamos, isto muitas vezes, e pode parecer que nós andamos aqui a bater no ceguinho, mas eu entendo esse processo e entendo o porquê das pessoas acharem que nós estamos aqui a desmistificar. É esse o nosso processo. E se eu tiver a desmistificar, mas por que raio é que eu tenho que criar uma astrologia que tenha mais não sei o quê, agora uma astrologia que é só está para a terapia, agora uma astrologia que é só para não sei o quê? É só para inventar, chama-se comércio. Astrologia é astrologia, tal como antes, quando falamos de tarot, nós explicamos que tarot é tarot.
não é tudo o resto. E tudo o resto, esteja atento, olhe à sua volta, procure saber mais. Não vá na cantiga de quem lhe diz que sabe. Aliás, não vá na nossa, porque nós não sabemos tudo. Nós estamos a dar-lhe o conhecimento que nós adquirimos e aquilo que nós consideramos correto. Se está certo ou não, faça daí mesmo, de si mesmo, a sua decisão. Esta é a astrologia que nós trazemos para si, é a astrologia que para nós faz sentido, é a astrologia com que o Jorge pessoalmente trabalha a nível profissional. Eu nem tanto, eu gosto mais de lhe perguntar a ele. Esta é a nossa desmistificação para hoje, mas acima de tudo também a formação que trazemos para hoje, para que entendam um bocadinho, falar um bocadinho mais despretensiosamente dos planetas. Entendeu tudo sobre os planetas? Não tem problema, está filmado, está gravado, pode ver mais vezes. Aliás, tem também todo o lettering que nós fomos acrescentando na edição do vídeo para que possa ir entendendo e entrar um bocadinho mais na astrologia. Quer saber mais? Não se preocupe, a Academia Portugal Místico muito em breve terá também cursos desde o básico até ao mais avançado para que possa aprender também connosco. Mais perguntas que tenha? Pode pôr. Mesmo aqui neste semi-direto, nós vamos tentar responder o mais depressa possível, ou então dirijam-se ao Jorge para marcação de consulta ou qualquer outro tipo de tirar dúvidas ou remoção de dúvidas que possam ter, certo? Sim. http www.portugalmístico.com/canal. Siga-nos no canal Portugal Místico, acompanhe cada detalhe, cada vídeo às quintas-feiras das efemérides da semana e às terças-feiras o vídeo que se refere única e exclusivamente a coisas mais generalistas e que normalmente são escolhidas pelos nossos patronos, por aqueles que nos seguem e por aqueles que são nossos associados. Pode aderir do seu lado a ser nosso associado da maneira mais simples possível. Vai ao tal site que lhe falei, é só aderir. Vai ver que não só estará a contribuir para a formação e o desenvolvimento do canal, para a formação e o desenvolvimento de quem nos vê, mas acima de tudo, para nos ajudar a ajudar na formação e nutrição das pessoas que nós já estamos a apoiar. Neste momento já 2 crianças a apoiarmos mensalmente e inteiramente a nosso cargo. Do nosso lado, nós fazemos o nosso melhor. Certo? Só temos a desejar-lhe uma excelente semana.